Atenção, contribuintes de Gramado. O primeiro vencimento da cota única do IPTU 2025, com desconto de até 15%, é no dia 28 de fevereiro. Não perca essa oportunidade de economizar e contribuir para o desenvolvimento da cidade. O valor arrecadado é essencial para investimentos em saúde, educação e infraestrutura, melhorando a qualidade de vida dos gramadenses. Acesse gramado.atende.net e emita sua guia digital. A CarMax desenvolve colchões com a mais alta tecnologia e cada colchão é produzido de acordo com as medidas do seu corpo. Dormir é muito mais que descansar. É a base para que você tenha um dia produtivo e cheio de energia. A CarMax Colchões, produzidos em Gramado. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado. Prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Bem-vindos a mais um Posicionados Cast. Comigo, Franciele Singeski. E comigo, Ilana Afra. Bom, primeiramente nós gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Gramado, o Hard Rock Resort Hotel e também a CarMax, colchões de qualidade feito em Gramado. E também os nossos apoiadores. Nós estamos aqui sempre com a roupa linda da Black Bull Couro, né? Uma empresa aí que está há 40 anos no mercado, tem fábrica em Gramado, que nos veste aí todo o programa, né, Ila? Sim, maravilhosos. A Farm Home, que também montou o nosso estúdio aqui, e a Lefran, né? Os acessórios da Lefran, que são joias inspiradas em Gramado, joias que contam histórias. Bom, e hoje então nós trouxemos mais uma convidada que está super posicionada e ela vai nos contar sobre essa transformação, né, Ila? Isso, é uma honra receber com vocês Cid Dias. Ela é uma empresária aqui de Gramado e muito mais que isso, ela é uma filha amada de Deus. Cid, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que bom. E Cid, então nos conta como foi esse encontro com Deus? Então, né, todo mundo fala que pra gente conhecer Deus de verdade pode ser no amor ou na dor, mas o caminho mais comum é pela dor e não foi diferente comigo. Eu tive um período de depressão no ano de 2021 e ali eu lembro que foi de verdade o primeiro toque de Deus na minha vida, num momento de uma oração muito forte, porque eu estava passando por um momento bem difícil. E é aquele momento onde a única pessoa, né, a única salvação que tu consegue é vinda de Deus.
E eu lembro que eu senti muito forte a presença de Deus e do Espírito Santo, e foi a primeira vez que eu senti dessa forma. Eu sempre fui uma pessoa que acreditou em Deus, eu sou batizada católica, eu vivi uma vida na igreja junto com os meus pais, e eu sempre cresci acreditando em Deus. Mas esse foi de verdade o primeiro toque que eu senti de Deus e do Espírito Santo na minha vida, num dos momentos de mais dor. E até então eu sempre tinha vivido uma vida pro mundo, uma vida, né, que eu não estava numa situação, né, que eu estava feliz. E Deus me mostrou, é como se Ele tivesse aberto assim na minha frente uma visão assim de como seria a minha vida se eu continuasse com aquele posicionamento, se eu continuasse tendo aquelas escolhas. É como se Ele tivesse me mostrado claramente. E naquele exato momento aconteceu algo em mim que foi como... Sabe quando você deleta um computador, que você apaga o sistema operacional? É como se Deus tivesse apagado o meu sistema operacional, e tudo aquilo que eu acreditava firmemente até então é como se tivesse realmente caído por terra. Nossa, e daquele momento em diante eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo em algumas das decisões. É claro que não foi fácil, não foi rápido, não foi simples, né? Eu passei por muitos momentos de dor, eu fiz ainda muitas escolhas erradas durante um bom período da minha vida, mas eu sentia frequentemente a presença do Espírito Santo me guiando, e a maneira que Deus transformou a minha vida depois disso foi realmente bem impactante. Nossa, que lindo. Eu tenho certeza que com toda essa intimidade que você teve com Deus na sua vida, aconteceram várias transformações. E conta pra nós qual foi assim, uma grande transformação que você sente que aconteceu na sua vida. Então, uma grande transformação, assim, real, né, foi a transformação, essa transformação interna daquilo que eu acreditava. Eu, até então, era uma pessoa que levantava a bandeira, né, uma mulher que levantava a bandeira do feminismo. Eu acreditava muito naquela frase da mulher ser guerreira, dela dar conta de tudo, e mais do que isso, eu até acreditava que a gente não precisava de homens. Então, assim, eu não tinha dentro de mim a vontade de construir uma família, eu não tinha dentro de mim a vontade de ser mãe, gente, olha isso. Nossa. Era uma mulher, e eu via muitas mulheres ao meu redor, nossa, que o sonho da vida era ser mãe. Eu questionava e falava, gente, mas que estranho, porque eu não tenho essa vontade. Mas a sociedade nos colocou muito aquela palavra que eu tenho um pavor dela já, né? Empoderada. Empoderada. Eu acho que isso ficava muito na nossa mente. Nossa, eu tenho que ser uma mulher empoderada, né? Porque parece que senão eu não vou fazer parte. Independente. E o mundo, ele tinha me corrompido tanto, ele tinha corrompido tanto a minha feminilidade que naquilo que é um papel mais lindo hoje, que eu acredito, da vida da mulher, que é ser mãe, eu não tinha essa vontade, né? E junto com isso, não tinha vontade de ter uma família, não morava no meu coração. Então, acho que a maior transformação que Deus fez em mim, a partir daquele momento que eu senti a presença dele, foi essa transformação como mulher. Eu ainda levei um bom tempo para me tornar mais feminina, estou nesse processo ainda, resgatando a minha feminilidade, o meu lugar no mundo, mas hoje, graças a Deus, eu consigo respirar mais tranquila, estando num lugar mais feminino, tendo me colocado como filha amada de Deus, e também hoje estou num lugar, né, de esposa, de mãe, que é um lugar feminino, que é confortável pra gente. E, infelizmente, muitas mulheres acabam sendo, né, confundidas por conta de todas as coisas do mundo, que acabam pregando uma coisa diferente, né, pra gente. Assumindo outros papéis nem foram designados a nós. Exatamente. E o que tu percebe, assim, que no teu lar, enfim, no teu dia a dia, na tua profissão, que ficou diferente? Até os teus relacionamentos, acredito? Com certeza, né? Quando eu fui tocada por Deus, eu estava em um relacionamento qual eu não era feliz, né? Então isso também fazia parte de algo que não me fazia ter vontade, né, de sonhar com coisas diferentes para minha vida. E a gente sabe que não é fácil a gente abandonar velhos hábitos, não é fácil muitas vezes a gente também sair de relacionamentos, né? E graças a Deus, eu consegui tomar algumas decisões que me fizeram poder ter uma vida diferente. Hoje, eu sinto a presença de Deus frequente no meu lar, na minha família, mas quando Deus me tocou aquela vez, demorou um bom tempo ainda para que eu pudesse construir isso. E aonde Ele me tocou mais forte foi na questão lar, porque eu não tinha lar.
Eu tinha recém voltado para o Brasil, né? Eu tinha morado um tempo fora, a gente recém tinha passado pela pandemia, então é como se todos os pilares da minha vida tivessem ficado desestruturados, mas o principal era o lar, porque eu não tinha lar. Eu já não pertencia mais à família dos meus pais, que era a família que eu tinha vindo, e eu também não me encontrava num lar, porque o lar você pode construir você mesma, com o tempo construir tua família, mas eu não tinha esse lar, então eu não gostava de voltar para casa. Isso é a pior coisa que uma pessoa pode dizer, né? Porque eu estava sempre na rua, estava sempre com amigos, sempre com outras pessoas, eu achava isso o máximo, que eu tinha muitos amigos, que eu tinha pessoas que me recepcionavam, aqui nas cidades ao redor eu conheço muita gente, então eu sempre tinha aonde ficar, mas o lugar principal que eu deveria querer ficar eu não tinha, que era o meu lar. Então naquele momento eu senti, e hoje eu sinto assim, que essa transformação foi incrível mesmo, que Deus me deu a oportunidade de eu construir o meu lar, né? E lar não é uma casa, lar é um lugar para onde você pode voltar. Então você pode ir para o mundo, você pode conquistar tudo aquilo que você quer e mostrar para o mundo as suas conquistas, você pode ser feliz no seu trabalho, você pode viajar o mundo inteiro, mostrar o seu trabalho para todas as pessoas, mas se você não tiver para onde voltar, que é o teu lar, você com certeza, né, tá deixando uma parte ali de felicidade da vida que é realmente importante da gente ter. Parece que não faz mais sentido, né? Exatamente. Muito bom. E muito bom assim ouvir isso, porque é muito real. A gente muitas vezes deixou de querer ter isso, né? Deixou de querer viver isso. Eu também passei por isso, também vivi isso, de não querer voltar para casa. E incrível ouvir, assim, de ti, que tu conseguiu resgatar isso, né? Tu conseguiu assumir esse papel de novo no lar. E falando um pouco da sua profissão, você entende que o que você exerce hoje, ele também é seu propósito? Como que isso acontece? Então, em relação ao meu trabalho, também tudo foi transformado. Eu lembro que eu já vinha há um tempo, assim, eu já estava nessa profissão, eu trabalho há 13 anos nessa profissão. Eu faço micropigmentação de sobrancelhas. E esse é um caminho onde você tem várias possibilidades de crescer, é uma área da beleza, é uma área que hoje tem uma valorização muito grande, mas eu estava me sentindo muito presa a só fazer os atendimentos e era isso. Então, quando eu fui tocada por Deus, eu também comecei a sentir muito forte no meu coração que eu não queria também aquilo ali pro resto da minha vida. Porque tem gente que chega até um estágio e fica ali. E naquele momento eu vinha de um sucesso profissional, onde eu tinha ido para outro país, eu tinha divulgado meu trabalho, eu tinha tido sucesso profissional, estava voltando para cá, a minha agenda continuava uma agenda disputada de procedimentos, mas isso já não me fazia feliz como eu gostaria. Então eu acho que a transformação que aconteceu dentro do trabalho foi essa vontade de eu quero mais. Eu comecei a pedir para Deus como que eu poderia tocar mais pessoas. E uma das vontades que eu tinha e eu não sabia por onde começar era essa vontade de ser professora, ser mentora, né? Realmente ter algo meu que eu pudesse ensinar e ter um posicionamento dentro disso. E foi aí que eu comecei a construir os meus cursos. E eu lembro direitinho assim de ter pedido esse direcionamento para Deus, mas nada foi tão intenso durante esse período, porque esse toque de Deus foi em 2021, então eu passei 2022, 2023, ainda ali eu sentia que as coisas ainda estavam demorando para acontecer, e 2024 aconteceram duas coisas muito importantes na minha vida pessoal, que em janeiro foi o nascimento da minha filha, e em dezembro foi o meu batismo. Então, o meu batismo ele foi algo agora, né? No finalzinho. Em 2024. Isso, em 2024. Mas o ano de 2024, apesar de ter sido um ano bem desafiador, porque foi o meu primeiro ano de maternidade, eu tinha que me dedicar muito à minha vida em casa, com a minha filha, fiquei um tempo sem trabalhar, ele também foi um ano esclarecedor de qual o posicionamento que eu precisava buscar. Ainda grávida, lá em 2023, eu gravei o meu primeiro curso online, e 2024 foi o ano que eu entendi como que eu precisava divulgar
né, o curso, e graças a Deus ele vem alcançando sucesso cada vez mais. Então hoje, além de ser uma profissional, né, que faz ali os procedimentos, eu também me tornei professora, hoje eu tenho minha mentoria também para outros profissionais da área. E coisas que eu aplico no dia a dia é que durante os procedimentos, se você for parar para pensar, fazer uma sobrancelha, o resultado desse procedimento, a partir do momento que eu faço o procedimento que é na pele da pessoa, que é num órgão, né, humano, o maior órgão humano, o resultado não depende só do que eu faço. Eu posso ser a melhor do mundo, artisticamente falando, mas eu vou depender de como vai ser a cicatrização dela. Quando eu tive esse entendimento claro, e isso foi agora, há pouco tempo, eu passei a orar pelas minhas clientes. Então, antes de receber a minha cliente, depois que ela sai, eu oro. Primeiro eu oro para que aconteça tudo da melhor forma durante o procedimento e depois, quando ela sai da minha sala, eu oro para que ela leve consigo Deus e a ação dele naquela cicatrização. Então, isso é uma das coisas que hoje eu também estou ensinando para as minhas alunas. Porque quando eu pedi para Deus que ele me ajudasse a me posicionar de outra forma, para eu também ser mentora, eu senti no meu coração de nunca, em nenhum curso meu, eu deixar de falar de Deus. Então já tem 2 aulas que eu preparei, que foram aulas especiais com as alunas. Uma foi sobre os processos de cicatrização e eu falava sobre os pilares da cicatrização e um deles era ter fé em Deus. Nossa, E uma outra aula que foi sobre venda também, então eu falava sobre tudo que eu aplicava, né, para vender, e um deles também era a fé. Porque eu acredito hoje que se você não chamar Deus para o teu trabalho, para a tua vida, para o teu lar, para todos os teus pilares, a gente trabalha muito com a força do braço, né? E quando a gente entrega para Deus e quando a gente leva Ele junto para as nossas atividades, convida Ele para ser sócio nos nossos trabalhos, a gente consegue descansar e isso chega mais rápido onde a gente gostaria que chegasse. Fica leve. E é incrível porque os feedbacks que eu tive dessas 2 aulas, que eu coloquei um dos pilares das aulas em Deus, os feedbacks das alunas foram surpreendentes. Porque eu gravei a aula, finalizei a aula e não recebi esses feedbacks. Elas vieram depois me trazendo esses feedbacks que acharam incrível e que nunca elas tinham ouvido uma pessoa dentro da área da beleza falar sobre isso. Quanto era importante, né, fazer isso. E, gurias, assim, realmente faz muita diferença. Desde que eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia, os resultados melhoraram, os cursos começaram a chegar para os profissionais que realmente precisavam desse curso e tudo mudou. Sim, então realmente o propósito se cumprindo, né? O propósito se cumprindo. E é só o começo, que tem muita coisa ainda que eu quero fazer. Legal. Sabe, antes da Fran ir para a próxima pergunta, tu fala muitas vezes que tu foi tocada, né? E como que isso aconteceu, assim? Tu estava buscando e de que maneira realmente aconteceu? A minha vida toda eu busquei por Deus. Só que eu vivi... Como? Então, eu buscava em religiões, eu buscava em igrejas, eu vinha de crenças um pouco mais abertas, um pouco mais espiritualistas, até por conta do país que eu morei. Então, eu acabei estudando muitas religiões, eu estudei. Hoje eu acho que fez parte de um aprendizado que foi bom, mas eu era uma pessoa que eu abdicava, eu abri mão de entender a Bíblia. A Bíblia, que hoje para mim é o meu manual de vida. Sim. Então, eu buscava explicações de outras formas. E eu não tinha me dado conta que aquilo ali não iria me trazer as respostas que eu realmente precisava. Porque tem muitas religiões, eu estudei o budismo, eu estudei o espiritismo, e eu não quero julgar outras religiões, porque não é esse meu papel, fez parte de um processo que foi muito importante para mim naqueles momentos, mas eu lembro de sempre estudar coisas muito abertas, eu era muito espiritualista, então para mim a Bíblia era uma coisa muito fechada. Como é que eu vou acreditar numa história que os discípulos contaram, que pode ter sido escrito errado, sei lá, então eu abdicava, eu não queria entender da Bíblia. E naquele momento que Deus me tocou, né, que eu senti isso, eu lembrei de várias pessoas cristãs que haviam me falado já sobre a Bíblia, e naquele momento eu lembro que foi a primeira vez que eu fui procurar uma Bíblia, eu fui abrir
e fui ler a Bíblia. Então, ainda falta eu estudar muito a Bíblia, muito, né? Eu ainda quero estudar muito mais. Mas hoje, graças a Deus, a Bíblia faz parte da minha vida e eu considero ela um manual de vida. Tá tudo lá, gente, tudo. Como a gente ser uma boa mulher, como ser uma mulher para a sociedade, como ser uma boa mãe, como ser uma boa esposa. Se a gente seguir o que tá na Bíblia, não tem erro. E eu gosto muito de escutar o Thiago Brunet, ele sempre fala, vem dando certo há 2000 anos. Então, né, se a gente aplicar, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, exatamente. E Cid, tu comentou que o teu maior desafio, né, que foi a maternidade no ano de 2024. Mas pode nos contar, de repente... Não, acho que não. Não, peraí. Não vou falar como o maior desafio, que foi um desafio. Eu vou te perguntar qual foi o teu maior desafio até então, né? Vamos de novo. E Cid, tu falou do teu desafio, né, da maternidade. Tu pode nos contar, assim, qual foi o teu maior desafio nesse processo até agora? Então, vindo de uma mulher que até, né, durante muito tempo não teve vontade de ser mãe, a partir do momento que começou a nascer dentro do meu coração a vontade de ser mãe, passou algum tempo, eu engravidei. Não foi exatamente do jeito que eu planejei, mas eu sempre falo que foi como Deus planejou e Ele é incrível. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi a transição do um dia antes do parto e um dia depois do parto. Eu acho que para quem é mãe pela primeira vez, você aprender a ser mãe, para mim foi o maior desafio, porque eu sempre fui uma mulher que, apesar de depois já estar posicionada em Deus, eu sempre fui uma mulher que correu muito atrás das coisas, eu sempre tive muitos compromissos, uma agenda sempre lotada com amigas, com o relacionamento, com tudo, tempo livre, fazia o que queria, ia aonde queria. Então, para mim, essa transição de eu estar grávida e a minha bebê estar dentro da minha barriga ali de boa, e no outro dia ter um serzinho nos meus braços que qualquer coisa chorava e tudo mais, eu ter que realmente aprender a ser mãe, foi para mim o maior desafio. Então, aqueles primeiros momentos, a gente passar pelo puerpério, onde a gente tem toda uma transformação hormonal, e eu li um texto sobre isso que explica exatamente o que eu senti, que a mãe leva um tempo para aprender a enxergar no escuro. Lá no início, você não enxerga, tipo assim, teu filho tá chorando, você não sabe por que ele tá chorando. A real é essa, gente, tá? A gente aprende por que o filho tá chorando. Você vai aprender. Aqui, né? Eu quero ser mãe nesse ano, a Ila que já... A Ila vai relembrar essa fase agora, a Ila já é mãe, então eu acho que já tem um norte. Mas eu... vindo com as minhas experiências, para mim, me tornar mãe de verdade da Maria Antônia foi um processo, assim, difícil. Eu ainda estava muito ligada no trabalho, eu me preparei a gestação inteira, 9 meses, me preparei, achei que eu ia tirar de letra, não tirei de letra. Tudo acontece diferente do que como a gente tinha planejado. Então, eu acho que esse desafio, essa transformação, né? Mas, graças a Deus, assim, Deus, ele é tão maravilhoso e ser mãe é tão maravilhoso que hoje, assim, eu falo que é a experiência mais linda que eu já tive. E por mais doloroso e desafiador que seja, eu desejo isso hoje para todas as mulheres, que elas tenham essa experiência. Cid, você disse que você sempre buscou Deus, né? Sempre já tinha essa vida, mas você sente que existe alguma perseguição, assim, por ser cristão, e isso te inibe de alguma maneira de se posicionar ou não? Eu acho que existe. Eu era uma dessas pessoas que julgava. Graças a Deus eu não destilava eu não destilava as palavras em si, mas né, ali na minha consciência eu de certa forma julgava, justamente porque eu achava, como que eu vou explicar uma palavra que defina? Eu achava os cristãos um pouco bitolados. Eu achava eles, como é que eles conseguem acreditar só no que está ali na Bíblia? A Bíblia só fala sobre o planeta Terra. A gente vive numa galáxia muito maior, tem tanto mais coisa para pesquisar. Só que eu entendi, foi um entendimento muito claro para mim, eu entendi que nessa existência eu não tenho tempo para ficar pesquisando sobre outras galáxias que acontecem em outros mundos. Né? A vida ela já é
tão intensa aqui que eu não posso perder tempo querendo entender outras coisas que não vão fazer parte da minha existência aqui. Então eu me contive em buscar entender. E aí quando eu fui realmente entendendo um pouco, né, da Bíblia e por que ela é realmente esse manual, foi que as coisas realmente ficaram mais esclarecedoras. Eu não sei se eu respondi exatamente a pergunta que tu tinha feito. Respondeu ali a parte da perseguição, mas me conta se isso te inibe de se posicionar sabendo que tem pessoas do outro lado julgando. Durante um tempo da minha vida, talvez sim, mas hoje eu tenho um posicionamento que é real isso, gente. Eu juro que é real, assim. Eu não tô nem aí pro que as pessoas pensam de mim. Não tô nem aí. Eu já me importei muito com a opinião dos outros e é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Hoje então, tu sabe a tua real identidade, né? Sei a minha filha real... amada de Deus. Eu sou filha amada de Deus, então assim, eu não tô nem... Eu faço questão de mostrar o meu posicionamento, faço questão... hoje o meu Instagram, por exemplo, que hoje é um canal, né, que a gente tem uma comunicação mais direta com as pessoas, o meu Instagram, ele é 100% profissional, mas uma das coisas que eu me comprometi, se vocês entrarem lá, vocês vão ver muitas coisas relacionadas a isso, é eu mostrar lá dentro um pouco de quem eu sou, um pouco da minha família, um pouquinho do meu relacionamento, que graças a Deus hoje eu tenho um relacionamento que eu amo, encontrei uma pessoa incrível, o Marlon, ele sabe disso, e ele vem, né, me acompanhando nesse processo de busca, né, e de encontro de Deus, e hoje, então, eu realmente não me importo com a opinião de outras pessoas que não sejam essas pessoas que realmente estão perto de mim. Então, a opinião do Mar não me importa. Mais tarde, quando a minha filha tiver consciência, a opinião dela vai importar também. Mas, de uma forma geral, eu tenho um posicionamento claro daquilo que eu quero ser e não me importo de receber nenhum tipo de perseguição, se existir. Sim. E, inclusive, acho que essa semana tu postou, né, sobre tua história, né, sobre esse processo. Eu postei esse testemunho, então esse último final de semana, inclusive isso é resposta de Deus também. O Marlon foi fazer o Legendários, né, nesse último final de semana, e gente, quem não conhece, eu acho importante conhecer esse movimento para homens, que é incrível. Então ele também está muito posicionado, ele foi tocado grandemente esse final de semana lá também, dá para ver nos olhos dele, assim, essa transformação. E lá, durante o final de semana, a gente foi para Erechim, então eu fiquei com tempo livre e aí abri caixinha de perguntas lá no Instagram e uma das perguntas foi, né, porque eu falo frequentemente sobre Deus e sobre a ação de Deus na minha vida, e uma das perguntas foi, né, de que forma se aproximar mais de Deus e tal, então eu contei um pouquinho da minha história, esse testemunho do meu período de depressão e como tudo passou a fazer mais sentido depois que eu permiti que Deus entrasse na minha vida, né, ele já queria ter entrado há mais tempo. E às vezes, eu acredito que a gente, né, você também não tem nem noção de quantas pessoas precisam do teu testemunho, né, para também se abrir, né, de repente estão passando pela mesma situação e não sabem como buscar ou como, né, sair daquilo, e com certeza o testemunho pode mudar a vida dessa pessoa. E com certeza, muitas vezes você é referência já no seu mercado profissional, aí muitas vezes você é a primeira Bíblia que alguém vai ler. Exatamente. Isso que e nosso ID, todos nós temos esse propósito aqui na Terra, que é falar de Deus, que é tornar Jesus conhecido. Então, lindo que você assim como o que vocês estão fazendo aqui, dando oportunidade para pessoas trazerem testemunhos, né? Porque a partir do momento que vocês estão fazendo perguntas para pessoas que estão posicionadas em Deus, sempre vai ter um testemunho, sempre. E é muito importante que a gente fale, bem que nem você citou, Fran, que a gente às vezes nem tem noção, mas outra pessoa precisa conhecer a nossa história, que talvez através da nossa história ela vai precisar evitar um momento de dor que ela passaria, né? Então sempre tem aprendizados com a vida dos outros e eu gosto muito de escutar testemunhos, é incrível o quanto Deus age na vida das pessoas, e sempre que alguém tiver algo para falar sobre Deus, eu acho importante falar. Às vezes a gente pensa, mas a minha história nem é tão importante assim. E, gente, eu já fui tocada por muitas histórias, já evitei muitas dores na minha vida também por ter escutado testemunhos difíceis. Então eu acho que é para isso que servem os testemunhos, né? Ai,
antes ali nos bastidores tu até estava falando, né? Dos testemunhos que tu estava ouvindo. Então é um hábito seu. Eu gosto de escutar histórias de outras pessoas, assim, porque eu acho que, né, nem sempre a gente precisa passar por todos os atritos, a gente pode aprender com o erro que a outra pessoa cometeu, né? Com certeza. E Cid, como que tu mantém a tua rotina espiritual, né, diante de tantos compromissos, né, correria, ainda mais agora com a bebê? Como que tu nos conta, né? Como tu mantém essa rotina? Então, Urias, a partir do momento que a gente está posicionada em Deus, eu acho que Deus passa a fazer parte do dia a dia. E eu vinha crendo muito nisso até que eu fui, de certa forma, confrontada. Eu basicamente assisti um filme, aquele filme Quarto de Guerra, e aquela foi a primeira vez que eu fui confrontada, assim, sobre a importância de você criar momentos específicos, marcar um encontro com Deus. E aí, desde então, porque eu achava assim, eu acordo, eu oro, em alguns momentos eu converso com Deus durante o dia e tal. Então, hoje eu tenho organizado na minha rotina alguns encontros com Deus durante o meu dia. Eu tenho organizado na minha semana o encontro, né, que eu participo. Mas durante o dia, assim, basicamente, geralmente de manhã, no café da manhã, então a gente faz um momento de família, onde a gente faz o café com Deus Pai, a gente também faz orações, né? A gente faz declarações que são bem importantes para o dia. E quando eu não faço, gurias, às vezes eu esqueço, porque não é sempre, não é todos os dias. Tem dias que eu acordo atrasada, minha cliente está chegando, eu tenho que sair correndo, então eu não fiz aquele momentinho que eu sempre faço. É impressionante como meu dia funciona de outra forma, acontecem coisas que eu não gostaria e tal. Então eu realmente gosto de conseguir estar organizada para fazer isso e fazer essas declarações sobre o dia. Antes de dormir, obviamente, né? Então agora até o Marlon voltou do Legendários e a gente está orando juntos de mãos dadas e ajoelhados antes de dormir. Isso é um hábito que até então a gente não tinha. Eu orava e ele também, mas hoje a gente está fazendo isso juntos, que eu acho que é muito legal para o casal. E tem um momentinho que eu criei com a minha filha também. E geralmente, desde que ela nasceu, sempre que a gente tirava ela do banho, ela chorava muito. Chorava, não queria sair do banho, porque estava quentinho ali. Sim. E ela chorava muito. E eu comecei, na hora que eu vou secar ela, eu passava um creminho, fazia uma massagenzinha, quando ela era bem bebezinha ainda, recém-nascida, eu comecei a orar naquele momento. E eu comecei a perceber que quando eu orava, ela se acalmava. Então eu fazia oração em voz alta e ela ia se acalmando. Isso já tem 1 ano que eu tenho esse hábito. Então todas as vezes que eu tiro ela do banho, que geralmente é mais no final do dia, eu vou fazendo uma oração junto com ela. Então eu vou agradecendo pelo dia, peço para que a nossa noite seja tranquila. Faço, né, uma oração assim, quase todo aquele momento eu vou orando. E hoje, com 1 aninho de idade, ela junta as mãozinhas e ela fala amém. Então é muito legal, ela já sabe que aquele é o momento de orar e em vários outros momentos também ela já junta a mãozinha e fala amém. Muito fofa. Muito linda. Até nós estávamos juntas esse fim de semana e você estava falando que estava orando por ela, para ela ficar calminha no encontro que a gente ia ter, num momento de mulheres. E ela ficou... Ela dormiu a maior parte do encontro. E ela tá no momento que ela tá bem ativa, né? Então, é toda uma organização do tempo para isso acontecer, mas orando funciona melhor. Eu até escutei de uma menina que eu sigo também no Instagram, que ela ora pelo filho dela para que ele se comporte nos locais, porque ele é um menino super ativo. E ela falou que desde que ela começou a fazer essas orações, então quando eles estão indo pro local, ela começa a orar. Começou a tudo mudar, ele chega lá e dorme, ele fica de boa, e aí eu realmente, assim, a gente tem que aplicar com fé, e funciona, gente, orações funcionam. E tem algum versículo que marcou a tua vida que você queira compartilhar com todos? Sim, eu até falei antes, né, que eu não sei falar certinho, falar sobre a Bíblia, mas o 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse versículo, ele mostra que quando a gente convida Deus para a nossa vida, Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente sonha, infinitamente mais do que a gente tem capacidade de pedir. Então, esse versículo, quando eu tive o entendimento real dele, assim, é um versículo que eu amo e que eu cito com frequência na minha vida. Que lindo! Nossa, que testemunho, né? Que bom incrível. Estar contigo. Que bom estar com vocês também.
Que incrível. Porque antes, né, eu soube, né, da tua história antes e agora, toda essa transformação, esse processo é incrível, é inspirador. Amém. Né? E, então, chegamos ao fim do nosso programa. Foi um prazer te ter aqui. A gente adorou saber dessa história. Tenho certeza que o pessoal aí em casa também adorou e vai se inspirar de alguma forma, né, Ila? Com certeza, Cid. Você é uma pessoa que não pode ficar quieta. Tem que continuar falando e é linda a tua história e é inspirador te ouvir. Obrigada, meninas. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Parabéns pelo podcast, que está indo um pouquinho no início. Que Deus abençoe muito, que Ele leve a mais e mais pessoas, a mais corações que precisam ouvir as mensagens que vocês têm aqui, que vocês estão trazendo pessoas com certeza que vão ser sempre inspiradoras. Amém. Obrigada. Então, pessoal, até o próximo programa. Nos acompanhe. A CarMax desenvolve colchões com a mais alta tecnologia e cada colchão é produzido de acordo com as medidas do seu corpo. Dormir é muito mais que descansar. É a base para que você tenha um dia produtivo e cheio de energia. A CarMax Colchões, produzidos em Gramado. Atenção, contribuintes de Gramado. O primeiro vencimento da cota única do IPTU 2025, com desconto de até 15%, é no dia 28 de fevereiro. Não perca essa oportunidade de economizar e contribuir para o desenvolvimento da cidade. O valor arrecadado é essencial para investimentos em saúde, educação e infraestrutura, melhorando a qualidade de vida dos gramadenses. Acesse gramado.atende.net e emita sua guia digital. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vencer estrela, vencer star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado. Prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock.